boa tarde a todas e a todos. Como apresentado aqui, meu nome é Florival Carvalho, sou superintendente de Planejamento e Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP. E a nossa função na ANP é não só fazer os estudos estratégicos necessários para que a gente compreenda melhor o setor de petróleo e gás no Brasil. Obrigado. Setor de petróleo, gás natural e os biocombustíveis, como também a questão do horário, desculpem, é quantos? Uns 40 minutos, tá ótimo, então eu vou colocar isso aqui para me orientar no tempo. Então não só fazer os estudos estratégicos, no entendimento por parte do agente de regulação do setor, tanto no que se refere ao petróleo, ao gás natural e aos biocombustíveis, e também a relação junto, não só a formação de recursos humanos para atender as demandas de todo o setor, não só da exploração, da produção, do refino e da distribuição, como também as questões tecnológicas inerentes ao setor de petróleo. Então é dentro desse arcabouço de atividades que a Superintendência de Planejamento e Pesquisa estuda, produz trabalhos científicos, fornece à diretoria da ANP a orientação técnica necessária para as decisões a serem tomadas. Dentro da temática que nos pediram para desenvolver aqui, que é o desenvolvimento das pesquisas do petróleo no Brasil, nós vamos falar um pouco da pesquisa, de como a ANP está entendendo e está financiando essa pesquisa, principalmente definindo as suas fontes de recursos, mas entendendo que pesquisa se faz antes de tudo com gente, com recursos humanos. E aí nós vamos falar não só do programa que a ANP tem desenvolvido na formação de recursos humanos para o setor de petróleo, gás e biocombustíveis, as fontes de financiamento que alimentam esses recursos humanos e como está sendo desenvolvida as pesquisas, não só junto às empresas do setor de petróleo, mas principalmente junto à academia brasileira, ou seja, as universidades, instituto de pesquisas, centro de pesquisa, etc. Deixa eu ver aqui isso. Não, é cá, Desculpe. Muito bem. Entre as atribuições da ANP, colocado na Lei 9478, que é a chamada Lei do Petróleo, que é a nossa Bíblia, que coloca como o papel da ANP no desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo, gás natural e biocombustível. E no artigo 8º da Lei 9478, está lá explícito que a ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo, no seu inciso 10, estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino, processamento, distribuição, enfim. É uma incumbência constitucional da Agência Nacional de Petróleo, da ANP, estimular, fomentar a pesquisa científica e tecnológica em todo o Brasil. É uma obrigação constitucional, portanto, somos cobrados, inclusive pelos órgãos de controle da União, CGU, TCU, dessa incumbência que é o desenvolvimento científico, fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico. Baseado nisso, desde a Lei 9478, se criou 2 mecanismos de financiamento à pesquisa e ao desenvolvimento. O primeiro, os royalties, e o segundo, nos contratos de concessão, um mecanismo que a gente chamou cláusula de P&D, que eu explico daqui a pouquinho. O que é os royalties? Está na Lei 9478 que toda gota de petróleo produzida, seja em terra, seja em mar, ou cada metro cúbico de gás produzido, seja em terra, seja em mar, o concessionário
detento daquela exploração tem que pagar 10% do faturamento bruto em royalties. E uma parte desses royalties, que corresponde a 1,25%, é destinado ao Ministério de Ciência e Tecnologia para aplicar em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa é importante. A primeira fonte de financiamento é os royalties, ou seja, uma parte daquilo que é pago em royalties, que vai para o Tesouro Nacional, dali um pedaço sai, ou seja, 1% de tudo que é arrecadado em royalties vai para um fundo chamado CT Petro, que é esse fundo aqui, regulado pelo decreto 2.851 de 1998, ou seja, a lei foi em 97, e logo depois saiu o decreto que regulamentou o CT Petro, e esse CT Petro, ele é formado por 9 membros, sendo 5 membros do governo e 4 fora do governo, sendo em 5 membros do governo, um representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, geralmente é o secretário executivo, que preside o fórum, preside esse comitê, um representante do Ministério de Minas e Energia, um representante da FINEP, como agência de fomento do governo federal, um representante do CNPq, também como agência de fomento do governo federal, e um representante da ANP. Hoje o representante da ANP nesse fórum sou eu, como superintendente do Planejamento e Pesquisa. Esses foram os 5 membros do governo. 2 membros das empresas, geralmente é alguém da Petrobras, do Centro de Pesquisa da Petrobras, hoje o Carlos Tadeu, gerente de pesquisa do CEPES, gerente executivo do CEPES, e um outro que é da Federação das Indústrias de São Paulo. Então, são 2 da indústria, e mais 2 representantes da academia, que são professores escolhidos a partir de uma lista tríplice apresentada pela Academia Brasileira de Ciência, Almeida Ciência e Tecnologia. E aí são esses 9 membros que se reúnem várias vezes por ano e definem de que forma vão ser aplicados os recursos originários lá dos royalties do petróleo. E nós não estamos falando de pouco recurso, não. Isso aqui arrecada por ano cerca de $1 bilhão. A arrecadação do ano passado foi exatamente isso, 1,7 bilhão. Não é pouco recurso. Isso todos os anos. Muito bem. Essa é a primeira fonte de financiamento. Segunda fonte de financiamento. Nos contratos de concessão para exploração de petróleo, ou seja, quando a ANP faz uma licitação e há uma empresa que ganha aquela área para explorar petróleo, quando ela assina o contrato com a ANP, há uma cláusula lá que diz o seguinte: olha, se você vai produzir petróleo, se você descobrir petróleo nessa área que você ganhou na licitação, e esse campo for muito produtivo, você vai investir 1% do faturamento bruto desse campo, que é extremamente produtivo, em pesquisa e desenvolvimento. Isso não está na lei 9478, mas está no contrato de concessão, que a gente chama cláusula de P&D. Ou seja, toda empresa ou todo consórcio de empresas que tem áreas que foram adquiridas mediante os leilões da ANP, ele tem 2 obrigações caso o campo dele seja extremamente produtivo. Primeiro, ele vai pagar 10% de royalties, e esse royalties, 12,5% desses royalties vai para a ciência e tecnologia. E se o campo for produtivo, ele vai pagar mais 1% do faturamento bruto daquele campo para fazer pesquisa e desenvolvimento. Próximo. Citadas as 2 fontes, quais são agora, como é que funciona esses mecanismos? O mecanismo primeiro, que é o CT Petro, que é com a fonte originária dos royalties. Qual é o objetivo do CT Petro? Estimular a inovação da cadeia produtiva do setor de petróleo e gás natural, podemos acrescentar também aqui biocombustíveis, a formação e qualificação de recursos humanos, isso é extremamente importante, sem gente não há absolutamente nada, e desenvolver projetos de parceria entre empresas, universidades, enfim, é missão do CT Petro fomentar a formação de recursos humanos qualificados e a pesquisa científica e tecnológica. Quais são os seus instrumentos executivos? A FINEP e o CNPq, através exatamente de editais. Aquele comitê que eu falei ainda há pouco do CT Petro, aqueles 9 membros, nós nos reunimos assim que o orçamento, a lei orçamentária é aprovada,
e em cima da lei orçamentária, aquele comitê define onde vai aplicar os recursos, e esses recursos geralmente são feitos por editais via OFINEP ou via CNPq. Eles são editais públicos, nos quais as universidades concorrem a esse edital. Eu não citei inicialmente, mas eu também sou professor universitário, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Engenharia Química, e estou nos últimos 4 anos cedido para a Agência Nacional do Petróleo. Como pesquisador na universidade, em 2000, eu já aprovava um projeto aqui que a FINEP lançou com recurso do CTPET, que na época na universidade foi $1,5 milhão, em 2000. Né? Então são projetos de uma magnitude. Esse projeto era exatamente para montar um laboratório de combustíveis, para fazer análise de combustíveis, que hoje, inclusive, esse laboratório presta serviço à Agência Nacional do Petróleo, monitorando a qualidade dos combustíveis. E aí há em todo o Brasil esse laboratório. Aqui em São Paulo há um na USP, um no IPT, um na Unesp e um na Unicamp, desses laboratórios. Muito bem. Fonte de recursos eu já citei, 25% da parcela dos royalties, e a ANP participa desse comitê do CTPET, como eu falei. Por favor, próximo. Né? A ANP, entendendo da sua obrigação constitucional de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico, formar recursos humanos, tem algumas ações que ela implantou. A primeira ação foi uma ação de formação de profissionais altamente especializados, ou seja, a partir da Lei 9478, que é a lei que abre o mercado de petróleo para as empresas participarem, até então era só a Petrobras, a ANP já percebeu naquele momento que tínhamos que preocupar com a formação de recursos humanos, principalmente o recurso humano de nível superior. E em 2 categorias principais, geólogos e engenheiros. Depois isso foi abrangendo para várias outras áreas. Né? E aí criou um programa que a gente chama PRH, Programa de Recursos Humanos, que é gerenciado para a ANP, e esse programa ele fornece bolsas, né, de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado. Daqui a pouco nós vamos detalhar essas bolsas. Né? Além de fornecer bolsas de graduação, bolsa de mestrado e doutorado, a ANP ela é quem fiscaliza. É claro, a cláusula de contrato que tem com as empresas de petróleo para investir em P&D, a ANP faz a autorização prévia. O que é? Para qualquer grupo de pesquisa poder concorrer a esses recursos, ele tem que estar credenciado na ANP, não pode ser qualquer um, ele tem que mostrar que entende de petróleo. Então a ANP credencia o grupo de pesquisa das mais diversas universidades e centros de pesquisa. Nós fiscalizamos se os concessionários estão aplicando esse recurso adequadamente, né? E também fazemos o credenciamento das instituições para que elas possam ter acesso aos concessionários que têm essa obrigação de aplicar em P&D. E por fim, também a participação do CTPET. Então a ANP, ela hoje está preocupada em formar recursos humanos. Para isso criou um programa de bolsas para as universidades. Isso lá esse programa já tem mais de 10 anos, daqui a pouco nós temos o resultado dele. E também, dentro da cláusula de P&D, ela credencia as instituições de pesquisa, ela autoriza os concessionários, antes do concessionário aplicar o recurso, ele tem que pedir autorização à ANP, e depois nós fiscalizamos, ou seja, nós credenciamos a instituição de pesquisa, autorizamos o concessionário, ou seja, a empresa de petróleo, fazer o investimento, e depois fiscalizamos saber se esse investimento foi bem feito, foi bem aplicado.